Boa tarde, servidores e servidoras. Estamos aqui para mais uma gravação do nosso podcast Vida de Servidor, né? E a gente tem o prazer hoje de estar recebendo a nossa amiga Ivone, né? Muito feliz de ter você aqui, Ivone, tá? E temos a Ivone aí que vai contar a sua história hoje para nós, né? E fica mais uma vez aqui, de vocês quiserem se inscrever para vir contar a história, fica à vontade para o servidor que tiver esse interesse. Estamos aqui de braços abertos, né? E conta aí para nós, Ivone, agora a sua história. Bom, Onde a Ivone nasceu? eu também estou feliz de estar aqui, né? A gente já se conhece há muito tempo, também aqui com o Lucas, que eu estou conhecendo agora, Olá. que é a nova geração, né? Sim, E se eu começar a contar minha história, eu acho que é melhor eu contar desde que eu cheguei em São José, né? Porque eu tive uma vida profissional bem menor do que a que eu tive em São José, né? Então, bom, eu sou de São Paulo, eu nasci na capital, na zona leste de São Paulo, e aí me casei em 83 e fiquei um ano só em São Paulo, casada, porque meu marido passou num concurso da Petrobras e nós viemos para ir trabalhar aqui. Durante um ano e meio, eu viajava para São Paulo, porque devido ao cronograma dele de trabalho, né, era mais fácil eu viajar todos os dias. Então, eu trabalhava numa empresa, uma empresa familiar, né, e continuava trabalhando lá. Mas logo que eu cheguei, porque aqui para mim era meio dormitório, né? Eu saía de casa às 6 horas da manhã ou 5 para pegar o fretado e chegava às 8 horas da noite. Mas fiquei sabendo por uma outra assistente social do concurso, tá? E esse concurso foi feito no começo de 85. Na época, existiam 8 vagas, né? Mas que era bastante Sim. naquela época. Naquela época, não, eu acho que você tinha uma esperança, porque tinha vagas, né? Uhum. Eu não entrei na primeira, eu acho que eu fiquei em 10º lugar, alguma coisa assim, mas eu cheia de esperança que em 2 anos, impossível que não teria uma vaga. E foi o que aconteceu. Depois de um ano, eles me chamaram. Então, eu entrei em fevereiro, dia 17 de fevereiro de 1986. Primeiro lugar que eu você trabalhei, lembra o governo qual era? claro. Quer dizer, era e não era. Era do nosso assistente social, Hélio o Augusto. Hélio Augusto de Souza, que eu entrei e ele morreu. Assim, Sim. logo alguns Entendi. meses depois. Realmente era assim. Na verdade, o governo era do Robson Marinho, que eu não peguei. O Robson Marinho saiu e o Hélio Augusto, assistente social, era vice-prefeito. Quer dizer, isso eu estou contando porque fiquei sabendo depois, né? Aí ele morreu. Ele morreu no dia do servidor, no dia 28 de outubro, né, de Foi. 1986. Sim. E aí quem entrou foi o presidente da Câmara, que era o Antônio José, Sim. tá? Que acho que está vivo ainda. E o primeiro lugar que eu trabalhei foi no COSCENTE, porque naquela época era o Centro de Orientação Socioeducativo do Menor Trabalhador. O COSCENTE era uma unidade da nossa secretaria, que na época chamava Secretaria de Desenvolvimento Social, se eu não me engano. Então eu entrei lá, né? Foi para lá que me mandaram, eu fiquei lá algum tempo. Só que depois da morte, não sei se eu tenho que ficar contando esses detalhes. Não, pode contar. É interessante o pessoal conhecer a Sua história da, vida, da sim. prefeitura. Logo que o Antônio José, o Hélio Augusto faleceu, ele tinha a ideia, ele estava preparando, quer dizer, existem várias polêmicas em relação a ele, né, de uma situação que parece que ele era ligado ao MDB. Na época só tinha MDB e Arena, Irena, sim. né? E tinha lá um programa, e parece que um pouco antes de eu entrar, ainda ele era, acho que ele era assessor, ele nem era vice-prefeito, e parece que ele demitiu várias assistentes sociais
porque elas começaram a trabalhar com a população, né, e tentar trazer consciência, né. Uhum. Mas, por outro lado, eu acho que ele viu além, né, por quê? Porque ele estava preparando a o Cocente para se transformar numa fundação, para que ele pudesse trazer também, recursos de outros locais, não só porque é a prefeitura que sustentava, né. Então ele criou a Unajan, que hoje seria a LA, Sim. né, que atendia, na época se falava menores, né, menores que tinham algum problema, alguma infração. A Ucrame, que era para atender as crianças que sofriam maus tratos, já naquela época, e tinha um outro que eu não estou lembrando direito. E eles eram ligados ao Cocente, tá. Na época já existia cartazes aqui em São José dizendo: "FEBEM nunca mais". Na época, em Caramba. 86, então eu acho que ele estava à frente Já do seu tempo, prevendo. Aham. né. Aí ele faleceu e foi feito tudo a toque de caixa. A Regina Helena, que chamava Regina Helena Pedroso, ela era secretária e ela criou a fundação, quer dizer, primeiro teve a pedra fundamental, né, mas assim, ela criou a fundação a toque de caixa, entendeu? E foi nessa época que eu saí, porque na realidade eu entrei pela secretaria, Uhum. foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu pude escolher para voltar, para ficar na secretaria, porque aí a fundação ia ser uma outra Até coisa. hoje, é outra Até coisa, hoje né. tem algum É. problema, né. Então eu consegui sair, foi na época da Nájila, né, a Nájila assumiu, porque a Nájila, que é assistente social também era, né, ela faleceu. Ela foi ser secretária no governo do Antônio José, né. E aí, bom, eu trabalhei 26 anos na prefeitura. Nesses 26 anos, eu trabalhei em várias unidades, né, trabalhei com trabalho para com família para tentar resgatar as crianças que sofriam maus tratos e que estavam em abrigos, né. Trabalhei um pouco em comunidade, trabalhei com programa antidrogas, e Sim. foi aí que eu comecei uma amizade com a Ana Teresa. Enfim, mas eu acho que o local que eu fiquei mais e que quando eu me aposentei em 2012, né, foi no programa de acompanhamento às entidades sociais subvencionadas pela prefeitura. Então, assim, essa é a minha história objetivamente dentro da prefeitura. Em relação ao que a prefeitura trouxe para mim, eu penso muito na questão de politização, da gente ter consciência de uma série de coisas. Eu comecei isso meio tarde, porque eu acho que até eu entrar na faculdade, vocês vão rir, mas eu acho que eu acreditava que o Pedro Álvares Cabral, sem querer, descobriu o Brasil. Apareceu aqui. Ele apareceu, A né. gente aprende muito isso na escola É, mesmo, né. e olha que na nossa geração, que você é de outra, eu estudei em escola lá em São Paulo, né, era primário, só tinha o primário naquele Uhum. lugar, só tinha garotinhos e garotinhas. E eu para você entrar em escola do estado, você tinha que fazer que nem um vestibulinho, Uhum, Sim, senão sim. você não entrava, Não exatamente. era de fato pública, né. né. Não era pública, porque você Mas não não era paga. para todos, né, nesse sentido, Você tinha, É porque não tinha sim. vaga para todo não mundo, tinha né? Não tinha Você vaga para tinha todo que mundo, prestar um mini era mais um porque vestibulinho. era É. reconhecido, né, o estado. E aí eu fiz faculdade, eu fiz serviço social na PUC de São Paulo, né, e agora eu estou pensando no que eu ia falar. Da da consciência, politização, É. isso. da politização. Então, a PUC foi muito importante para mim, porque eu entrei na PUC em 75.
eu não estava no local, mas quando teve a invasão da PUC pelo Sim. Erasmo Dias, eu estava lá. Quer dizer, eu Você estudava lá. estudava lá. Estudava lá. Então, e a PUC, hoje talvez continue, mas era uma faculdade muito progressista, Sim. né? Os professores eram professores, eu não gosto muito de falar se é de esquerda, eu vou falar progressista, tá? Sim. Então, eu aprendi muito lá. Lá eu comecei a despertar, e assim, pelo curso que a gente faz, porque é só a gente querer. Se a gente levar o curso a sério, né, Ana? Você tem uma leitura crítica de tudo, porque nós precisamos disso, né? E então lá foi muito bom para mim, né? E aí eu vim para cá e também, eu não sei se é a sorte, lá eu já me aproximava, eu tenho uma coisa que eu falo para uma companheira que mora lá em Teresópolis agora, Sim. que eu acho que vocês deviam fazer online com ela. Ela, Legal, dá para fazer mesmo. eu falava para ela, não, eu não sou militante, sabe? Eu não sou de ficar entregando papel na hora na panfleto, né? Ela falou, companheira, porque ela é uma militante, companheira, é o seguinte, cada um milita do seu jeito, né? Militante não é só aquele que está lá na greve, né? Então é isso. Aí lá eu já me aproximava das pessoas, vamos dizer, mais de visão mais de esquerda, Uhum. né? Lá eu já aprendi muito. A gente, inclusive, eram 3 grupos. Tinha o grupo do fundo, que era o meu, era o grupo. E desde o primeiro dia de aula, a gente só fazia trabalho junto, ficava aquele grupo. Tinha o grupo do meio, e tinha o grupo, né? E o nosso era, algumas colegas eram do centro acadêmico, né? Essas coisas. Eu estou falando tudo isso porque é muito importante para mim, né? Para nós também. Aí, quando eu cheguei aqui, o que que acontece? Eu também acabo me aproximando de pessoas tipo, vou falar o nome, talvez quem está assistindo não conhece, Regina de Ávila, Lucy, Ana Teresa, tem várias, né? Depois de um tempo vieram umas do Rio, que é a Cátia Deola, Uhum. Marcinha, Márcia Torres. E aí a gente foi formando um grupo que, de certa forma, fazia uma certa resistência, cada uma do seu jeito, né? Mas fazia, tinha uma capacidade crítica, entendeu? E aí o que eu acho muito importante foi quando a Ângela assumiu, né? Que foi o primeiro governo do PT aqui em São José, Foi. Sim. porque era sempre assim. Nessa época já tinha PT, né? Mas sempre Mas era. era muito recente, Era né? ou MDB, ou PSDB, ou, É, né? Era uma coisa é. meia, né? E aí a Fora que a Ângela, gente demorou para votar em São José, né? isso eu não O lembro. primeiro prefeito eleito foi o Ah, é que eu Bevilacqua. não estava É, aqui, eu não estava Sim. aqui. É, e o Eu, PT era recente ainda na época sim. da Ângela. eu não sou daqui, né? Não votei aqui. Inclusive, isso a Ana vai lembrar em relação antes da Ângela. Em 89 foi aquela fase do Collor. Uhum. Sim. E nós trabalhávamos com um vereador que era colorido, não é? É. E nós, né, não queríamos o Collor, né? Mas deu no que deu, tá vendo, Sim, gente? Deu deu no no que que deu. deu. Então é isso. Aí a Ângela entrou em 92, né, Ana? Não, foi em 92 foi a eleição, Eleição. ela fez 93, até 96. Foi importante, né? Tem críticas também em relação a como ela lidou com a greve, porque teve uma greve. Só que nessa época eu era diretora, então eu era cargo Confiança. de Confiança. confiança. Tem coisas até engraçadas, que na hora do almoço a gente saía para almoçar eu estava ali na rua da delegacia, o Maitá, e a Neuzinha começou a gritar:
Pelega, pelega. Porque, né, a gente... E assim, foi um momento... Foi a Regina de Ávila que assumiu a secretaria. E ela colocou só pessoas de carreira nas chefias, né? Na época a gente tinha um organograma, depois foi mudado, né? Mas a Ângela trouxe muitas coisas, né? Inclusive, assim, quer dizer, a liberdade, né? Para a gente discutir, é uma pessoa crítica, Sim. né? Não dá para comparar, né? A gente trabalhar com uma administração como a do PT, né? E aí teve uma greve. E nessa greve, a Regina... Porque durante a greve a gente ficava lá em cima, mas querendo saber, torcendo, Sim. porque é muito complicado, né? A gente já tinha participado de outras greves, mas são as contradições, Sim, né? claro. São as contradições. Você é um cargo de chefia, como que você vai empunhar uma bandeira de greve, né? Mas a gente ficava lá torcendo, querendo saber das notícias, fazendo algumas coisas, né? Mas no fim, isso eu não me lembro. Se a greve, você lembra disso? Se a greve trouxe algumas conquistas? Foi a greve do gatilho, né? Foi a greve do gatilho, né? sim. E aí a Regina pediu exoneração do cargo e continuou como assistente social, porque ela era de carreira, mas fez questão de falar para nós, que era do grupo de chefia, que a gente não devia sair, que ela estava saindo por uma questão ideológica de como a greve foi, né, foi Entendi. enfrentada, essas coisas todas, mas ela continuou na secretaria. E assim foi, nós continuamos, aí uma outra pessoa assumiu também, do mesmo universo nosso, né? Uma pessoa de fora, que foi a Parede, Foi a parede. né? E assim a gente caminhou. Agora, a greve histórica, eu entendo que é a do Antônio José. Eu me lembro, não sei se tem problema eu repetir, porque a Lucy falou. Não tem Não, problema, fala. pode. A Que Lucy foi falou. que depois fundou. Foi, assim, foi muito grande, né, Ana? Sim, E muito. durou dias, Sim. né? E a gente conquistou, mas eu tenho claro para mim que tudo bem, conquistamos porque fizemos uma greve, tá? E lutamos. Mas também conquistamos porque era final de mandato, não é isso? Era. Era final de mandato, então ele deixou para o outro. Sim. E hoje, quando a gente pensa, porque a gente já conversou sobre isso às vezes quando a gente se encontra, nossa, 100%. Não dá para a gente imaginar, né? Que a gente recebeu 100% de aumento, Pois é, não é. pensando em hoje, né? Uhum. E assim foi, gente. Aí quando eu me aposentei porque achei que já tinha cumprido meu papel. Hoje, de alguma forma, eu colaboro com o Conselho Regional de Serviço Social, que são os Legal. conselhos da Profissionais, profissão, né? profissionais, né? Por exemplo, no momento eu estou numa comissão de instrução, porque eles criam comissões de instruções quando tem denúncias éticas contra o profissional. E aí, se o Conselho Pleno entender que como que eu diria, é procedente, né? Eles não arquivam, eles mandam para os conselhos regionais, que tem vários, né? Se for, por exemplo, do conselho que abrange essa área, o profissional ser, né? Aí qual é o nosso papel? É instruir o processo, Sim. entendeu? A partir da denúncia. E aí é depoimentos, agora é tudo feito online, né? Sim. Porque depois da pandemia. Tudo virou online. E assim, dentro do possível, sempre que tem atividade do CRES, eu vou. Eu tenho muito a vontade, assim, de não parar, de continuar aprendendo, sabe? Eu sou muito assim. E isso é desculpa interromper, mas é porque você começou a falar disso, é uma pergunta importante para nós, né? Até nesse programa, que é, você começou a falar, como foi esse processo de aposentadoria? Foi esse processo daí de se envolver com outras coisas
para seguir aprendendo, assim, né? É, não necessariamente me envolvendo, porque assim, o que eu tenho é isso, é a comissão de instrução, que é uma coisa assim, embora a gente já está quase há um ano, porque tem toda uma Sim. burocracia, né? Vai, volta. Mas, por exemplo, tem sempre ligado ao serviço social, mas eu tenho que ser honesta que não é que eu participo, que eu sou voluntária numa entidade, eu não fui para esse caminho, tá? Sim. E não me sinto, como é que eu diria, não me sinto ociosa também, Ah, sim. tá? Então, assim, eu sou muito de escutar. Eu, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa que não leio muito, não leio quase nada, mas eu aprendo conversando, sabe, com essas amigas. Essas, eu falo amigas, porque elas se transformaram no processo, não só em colegas, em amigas. Então, a gente se encontra até hoje, entendeu? Claro, para coisas, não para discutir política, né? Mas também, Também, entendeu? é. Então, Faz parte. eu aprendo muito ouvindo, entendeu? E a gente tem, você sabe, né, Ana, que nesse grupo é um grupo de pessoas que são, agora já estão se aposentando, professoras universitárias da nossa área, né? Ah, hoje eu escutei no rádio a Kátia, que é gerontóloga, que ela estava falando sobre a violência contra o idoso. Então, assim, eu estou sempre procurando ficar, assim, por dentro das coisas, Sim. independente de eu estar lá na atividade, mas para poder discutir, entendeu? E, assim, a pandemia também, por incrível que pareça, para muita gente fez mal, né? Eu acho que faz mal até hoje, né? A Sim. pandemia Sim. foi Impactos até hoje, É. foi uma coisa, né? Mas para mim, eu deixei de assistir canal aberto. Não que eu não assista nada, porque também, às vezes, a gente é meio medíocre mesmo, né? Não tem jeito, a gente gosta, né? Mas, assim, eu assisto muito a TV 247, Sim. né? Tem a Fórum, tem outras, né? E série, você assiste também? Hã? E série, ICL. A ICL, né? gosto bastante. São várias, né? Mas eu tô mais assim com eu sou até membro da 247. Legal. E aí a gente, porque assim são pessoas, são cientistas políticos, sociólogos. Eu vi que a Lucy falou do negócio do Jair, né? Uhum. Que eu tenho esse livro. Sim. E aí, e são pessoas que, assim, eu acho que melhoraram a minha capacidade crítica, entendeu? De enxergar as coisas além do que é visível, né? Então é isso, e eu vivo assim, eu assisto muita série, há muitas recomendadas, né? Então eu tenho uma vida, assim, com algumas demandas, aquelas demandas domésticas, manicure, massagem, pilates, eu faço Importante. pilates, né? E eu tento cuidar da minha cabeça, né? Tá certo. Eu tenho 69, eu vou fazer 70 esse ano, né? Praticamente é isso. E eu sou casada com uma pessoa que hoje não tanto, mas eu acho que isso ajudou também. O meu marido, ele foi secretário-geral do Sindicato dos Petroleiros, Ah, há que muitos legal. anos atrás. Hoje ele vai fazer 80 anos, né? E participou daquela greve, eu não sei se ele vai lembrar, na época do Fernando Henrique, em 90, não tinha nem nascido, Não, né? tinha uns 2, 3 anos, talvez. Que foi uma greve histórica Sim, uma também greve para os histórica. petroleiros. Sim. Muita gente foi demitida. No caso do Ari, eles queriam configurar a justa causa, porque na época ele estava na CIPA e eles não podiam mandar ele embora. E esse Olha só. processo se arrastou, porque os trabalhadores ganhavam, a Petrobras entrava, até que ele se cansou e ele se aposentou, porque no caso da Petrobras, você paga INSS e a previdência deles, que é a Petro. Sim, tô ligado. E ele começou a trabalhar com 14 anos numa fábrica de vidro lá em São Paulo, porque na época podia, se Sim. o pai autorizava.
Então, ele tinha, e aí trabalhando como técnico de enfermagem, ele tinha mais de 36 anos. Aí ele se aposentou, foi ele se aposentar, veio a decisão final do Supremo, os trabalhadores ganharam. Aí eles chamaram todo mundo, inclusive ele, e aí pagaram o que tinha que pagar, mas o Ari queria, porque ele tinha uns 50 anos, mais ou menos, ele queria voltar. E eles disseram que ele não poderia voltar porque ele já Caramba. tinha se aposentado. Não sei se é esse o motivo mesmo ou outro. Sim. E isso eu acho que fez muito mal para ele, né? Até hoje, eu acho. Ele E se arrependeu daí, É né? aquilo que até a Dora não, falou, ele não né? se arrependeu. Não, na realidade, ele queria continuar trabalhando. Sim. E ele Sim. foi forçado a Sim. não Ah, trabalhar. E tem a ver com aquilo que a Dora comentou até em outro programa, que é você tem que saber o momento. Quer dizer, no caso ele foi forçado a isso, né? Mas o momento que aposenta é importante, né? sim. O momento que você vai É, para. sim, que nem eu, fui Sim. consciente, né? Sim, Porque exato. tem É. muita gente que fala assim. Não, tem gente que não se aposenta nunca, não é isso? É. A não ser que você. Porque agora pode ficar até os 70, né? Acho que 75. 75. Agora até os 75. Sim. Então, tem gente que é convicta que quer trabalhar, porque entende que se for para casa Não e vai se ficar sente, bem, sim. vai Sim. ficar bem. Tem outras, no caso público, que ficam pela questão do plano de carreira. Né? Porque assim, tá faltando mais um ano, eu tenho mais Sim. 10%, né? E vai ficando, vai ficando. E no meu caso, assim, eu não vou dizer que eu me aposentei porque eu estava cansada da prefeitura. Embora muita coisa tinha mudado, como mudou Sim. agora. Hoje a coisa é muito. Então, eu fiquei muito curioso, inclusive, antes de você passar para as últimas perguntas, Ana, até, porque vocês dois são do serviço social, eu imagino que no final da sua carreira você era a secretaria que hoje é o apoio social, né? Ou Quando eu não? Que saí, era eu essa, saí quando o Carlinhos entrou, né? O Carlinhos entrou era em 2013. Então, era o apoio secre- social? Era isso? Secretaria de Desenvolvimento Desenvolvimento Social. social Ainda ainda. era? Ainda Sim. era. Ah, entendi. Porque hoje o serviço social na prefeitura, tirando o que tem de trabalho da Fundas, é totalmente terceirizado, né? Totalmente. Totalmente. Nós Os não CRAS e temos mais CREAS não tem Carlinhos. mais. Inclusive, isso está na justiça, né? Tem um Tá na processo na Mas justiça. justiça. parece que ele ganhou, né? Ele Depois, ganhou. eu vi Ele isso. recorreu e Recorreu mas tem esse dilema. E eu queria perguntar isso, assim, o que que você foi sentindo? Você foi chegando a essa terceirização? O que que você avalia Não, desse já processo, tinha. desse impacto até para a população, né? eu não É. sei se você lembra, há uns anos atrás, que a Regina fez uma palestra lá na Univap, reuniu todas nós para dizer que nós tínhamos que começar a nos preparar para as Aqui, Ávila. terceirizações da Ávila. E a gente ficou, nossa, Mas mas o não que é lembro. isso? A gente É, não, para É, nós aquilo mas é um era absurdo, né? impossível, não entendeu? senti assim, desse jeito. Na realidade, você vê, né? Antigamente, isso é interessante, que tudo é histórico, né? A gente não consegue entender a atualidade se a gente não entender como vêm as coisas, né? Claro. Como é importante a história. Por exemplo, quando eu entrei como diretora, já tinha, convênio sempre teve, subvenção, né? Sempre teve. Mas tinham profissionais que estavam emprestados para aquela entidade. Profissionais que eram da Da prefeitura, prefeitura, certo. né? E a gente, não eram muitos, mas eram. E eu me lembro, a gente tirou a cinésia da APAE, a quitéria da LBA, que existia a LBA. Então, assim, era um processo de entender que tinha que ficar com as funcionárias, a entidade que conseguisse profissionalizar, que elas não eram profissionalizadas. Aí, com o tempo, com o acompanhamento das entidades, isso foi se profissionalizando. Então, hoje não sei agora, né? Quando você subvenciona a partir de um contrato, Uhum. né? Tem que entregar um projeto, tem isso. Isso já foi um avanço, tá? Mas para muitos existe uma crítica em relação assim. As entidades acabam dando conta, as que são sérias, né? Porque tem muita Que não coisa. são. Mas as que são sérias, a gente tem que convir, eu estou falando na minha opinião, que elas acabam dando conta do que o público não dá, entendeu? Por exemplo, uma entidade que atende
atende autista, né? Hoje, com a inclusão, também muita coisa mudou, porque o que que as entidades faziam, por exemplo, as que tinham síndrome de Down, autista agora que se fala mais do autismo, né? Uhum. E outras, elas eram que nem escola, entendeu? Porque os pais tinham aquela questão de que ia para aquela. E não existia a inclusão. Uhum. Existia, isso você deve saber, porque isso era da Secretaria da Educação, as salas especiais, não é? Sim, Sim. sim. Salas especiais. Tinha um E isso, setor da educação que era o setor salas especiais. de Então, ou seja, profissionais Isso, que eram isso da... mudou, né? eles ficavam alijados, concorda? De alguma Sim, forma, eles claro. ficavam Não era alijados. inclusão de verdade. É. Aí, conforme a gente também foi tentando profissionalizar as entidades, estou falando de assistência, nós também fomos vendo que teria que como eu diria, cada macaco no seu galho. Por quê? A gente subvencionava, por exemplo, uma PAI. A PAI tinha assistente social, como deve ter, mas ela tinha profissionais que eram da saúde, que seriam profissionais ligados à área de saúde. Então, eles teriam que solicitar para a saúde. A mesma coisa educação. Até um bom tempo, a creche era ligada à nossa secretaria. E eu me lembro, Ana, que foi na época do. Eu estou exagerando, né? Não, Não. manda ver. Teve uma época, que foi na época do Vilhena, tá? Que ele foi Que secretário da... quando ele foi secretário. É. E ele passou passou as creches para a educação. Não estou falando das creches domiciliares, que era uma outra história, Sim. né? Ele passou, e eu me lembro que eu achava assim, naquela época, né? Falava, nossa, vamos perder essa área, porque as creches eram ligadas a nós. E hoje eu fico pensando, nossa, Ivone, tem que ser da educação mesmo, Sim. porque qual era a visão? Que a creche era para a mãe que trabalhava, para deixar a Só pra criança. deixar. Não, a creche é para a Educação. criança. Né? É para a criança se socializar, para isso, para aquilo. Então, foi a melhor coisa. Sim. As coisas foram sendo colocadas nos seus devidos lugares. E com isso você avança, é claro, é a mesma coisa a inclusão. Né? Hoje você tem com vários problemas, Sim, né? claro. Como você fala da Fundasp, por exemplo. Eu tenho colegas que ainda não se aposentaram e que estão nesse programa diante da lei, que eu não vou me lembrar o número da lei, a lei do serviço social nas Sim. escolas, né? Que é um convênio com a Fundasa, Que foi inclusive. uma luta, né? É, com Mas, certeza. mas elas encontram problemas, porque assim, por mais que as coisas avançaram, ainda tem aquela lógica que assistente social é para, acho que para dar cesta básica, acho que passou um pouco, mas é para aquilo que ninguém faz. Entendeu? Não Sim. tem, não é isso. Então, é a O problema é que o professor não resolveu, que o É, enfermeiro não resolveu. Então, você- ele parece, pelo menos a Selma fala para mim, que ela está encontrando dificuldade, assim, de os profissionais de lá, os professores, diretores, pedagogos. Mas, ó, vou te falar, até depois a gente passa o próximo bloco, mas eu peguei, né, agora nos últimos 2 anos estou liberado no sindicato, mas peguei logo que eu entrei, não tinha ainda, mas logo depois começou a ter assistente social na escola. Ninguém também chegou nos professores para explicar Você o é trabalho. professor. Eu sou professor. E ninguém chegou para verdade. explicar. Tem os dois lados, né? Tem. Entendeu? O assistente social. Eu até tenho uma noção, mas muito por cima. Não estudei serviço social. Social, Eu não claro. sei os princípios, diretrizes da profissão. Alguém tem que falar, olha, o professor pode e deve procurar o assistente social quando X, Y, Z. E Ou não, podemos fazer um podemos trabalho fazer conjunto, Isso, né? claro. Mesma coisa psicólogo, que daí também é Tem um terceirizado, que é da ABRAP. Mas é um trabalho extremamente precário. O cara vai uma vez por semana lá e o que que é para ser a função dele, o que que não. Fica E uma tem que coisa... entender o que é ser psicólogo institucional, que é, no caso, Sim, escolar, também. né? E um psicólogo clínico, né? Sim. Tem toda essa diferença. Então, assim, se a gente for fazer um apanhado, muita coisa evoluiu no serviço público, né? Mas tem coisas muito ainda a se fazer e tem coisas que se mantêm, entendeu? De uma outra forma, ainda tem o conservadorismo, sabe? O reacionarismo, que é muito pior, né? Então, a gente sabe que tem,
né? E em relação à nossa secretaria, mas me parece que está acontecendo em todas as secretarias. A nossa secretaria realmente foi-se, nós não temos mais funcionário de carreira, porque as pessoas vão se aposentando, E Sim. eles né? vão terceirizando E tudo. vão E aí eu sei, terceirizando. você vai dizer, você é contra, né? Na realidade, você pode ter um funcionário de carreira que também seja incompetente ou dê problemas, né? Isso depende, tem problemas na empresa, tem problemas Qualquer na lugar. instituição, tem É. problemas em tudo quanto é lugar. Mas eu acho que o de carreira, ele sabe que ele vai estar ali, né? Tem uma eh, continuidade, né? com uma, e com uma, como que é? Com uma longevidade, né? E eu acho que também o terceirizado, ele, principalmente porque ele trabalha em entidade, né? Eu acho que eles têm, eu conheci muitos de entidades, gente com uma cabeça muito boa e que realmente exercia a profissão, mas tem dificuldades de se enfrentar, porque eles trabalham para a entidade. A entidade recebe recurso, não é total, mas recebe recurso da prefeitura. E aí eles não querem ficar mal com a prefeitura. Então, por exemplo, o profissional que está lá naquela entidade, ele faz uma crítica, ele às vezes tem problemas, Sim. né? É isso. E a nossa profissão é muito difícil, como todas, eu acho. Mas a dificuldade também hoje, né? Eu sou contra a Terceirização. Não, contra a terceirização e contra o Da pre- ensino à distância. Né? Sim. Sim, Então, a gente importante. tem encontrado muito Sim. problema. E tem isso, como você disse, o medo, né? Não é todo mundo, porque assim, para você enfrentar, você tem que ter substância, você tem que ter conhecimento, né? Outro dia uma colega falou assim, a gente tem que andar o código de ética aqui, e quando forçarem, porque tem muito isso, né? Que forçam a gente fazer aquilo que não devia Sim. fazer, que não é da nossa área, né? E você mostrar, ó, eu não posso porque, ó, Tá eu vou ter aqui. problemas na profissão. Mas é tudo uma questão de. Bom, gente, acho Sim. que eu falei demais. Não, Não, nossa, contou aí, foi experiência. ótimo, viu? E eu lembrei de muitas coisas Coisas. nesse decorrer que isso é muito bom, né? Coisas que eu não me recordava mais e A você gente vai falou. lembrando, né? É uma história mesmo, é uma É uma vida, história, é né? uma vida. Algum episódio que você acha importante da prefeitura citar? A mais? Episódio em que sentido? Profissional mesmo. Não, acho que a gente sempre procurou esse grupo. Eu me lembro que uma época também, não sei o que por que a gente está fazendo esse movimento. Eu sei que a gente não podia se reunir, alguma coisa assim. Você não vai lembrar que você não estava lá, acho. E a gente estava no Paço, eu acho. A gente trabalhava no Paço. Não, a gente trabalha cada um num lugar. A gente chegava na hora do almoço e se reunia ali na árvore, em frente ao Ah, Paço. sim, eu Você estava lembra? lá, Era para lembro. criticar Sim, alguma coisa, sim. né? Porque eles não podiam fazer Não nada. podia falar dentro da unidade, a gente se reunia na A árvore. gente se Isso reunia na mesmo. árvore, Muito mas bom. a gente marcava, eles Sim. sabiam que a Sim. gente estava lá. É. E assim, para a prefeitura PSDB, todo mundo era petista, e nem é isso, Sim, tá? sim, é Tem gente, uma lógica, né? é uma Essa lógica Que secretaria segue até era hoje. marcada, né? era Essa marcada, é secretaria era tudo marcada. petista, é tudo assim. E eu me lembro que uma vez teve eu não sei se foi uma homenagem à Nájila, lá na UAB, e era o Kiko, era nosso secretário. Que quando ele entrou, ele separou todas nós que trabalhávamos em entidade, pôs todo mundo para trabalhar com idoso em lugares diferentes, porque não podia ficar junto. Depois a gente voltou. E eu me lembro, não sei o que foi, eu sei que eu peguei lá no microfone, eu falei, acho que eu assumi, eu falei, eu sou do PT mesmo, assim, eu não participo do PT, eu sou filiada. Desde que o PT existe, eu voto no PT, tá? Mas assim, eu falei, parece que a gente é erva daninha, sabe? Todo mundo acha que PT, né? Todo mundo é do PT, né? Eu dei o recado para ele, né? Porque ele era um dos que
Então é isso. Mas assim, nenhum Bom, episódio. Eu acho que um episódio importante foi o que eu acho, né, que foi o que aconteceu na, na, na fundação do Uhum. sindicato e, e que eu acho assim, que a gente teve problemas, era um pessoal muito bom, muito combativo, né? Se Sim, continuasse. muito. Eu acho que o erro, me lembro que o que se falava do erro que foi feito é que a gente fundou com a greve, como a greve foi, aproveitou-se o momento, aí criou-se uma direção. sim. Só que deixaram para a eleição para o outro ano. Eu acho que foi um erro. Porque o que aconteceu? A administração da época criou a chapa dela, Sim. e que não ganhou. Né? Não ganhou. Quem Não, ganhou foi a chapa que foi criada. Só que aí o que ele fez? Ele mandou todo mundo embora, né? foi. Aí era CLT. Sim, Ele claro. podia mandar embora, porque a gente só se transformou em regime único com a Com Ângela. a Ângela, foi. Com a Sim. Ângela. E hoje, o que você diria para o prefeito se ele estivesse aqui? Prefeito Anderson Farias, na Hein? sua frente. O prefeito? É, Que Olha, você eu fala? diria que ele tem que diminuir os 14%, porque nós já conquistamos isso, federal. Que outra coisa? Que ele tem que pagar o Instituto de Previdência, porque nós moramos numa cidade que tem muito recurso, né? Eu acho que não sei se a palavra, quando é município, é PIB. Eu acho que é um dos PIBs, em termos de Estado, segundo ou terceiro, Muito né? grande. É muito é, grande. muito. Então, ele tem que pagar, né? Porque nós pagamos, e não pagamos pouco, né? Nós pagamos hoje 14% a partir do mínimo. a partir do mínimo, né? E assim, é claro que para nós também é ruim, mas a gente tem que pensar que tem muita, porque tem gente que tem aquela ilusão que funcionário público, além de ser acomodado, e eu acho que tem colegas que acabam deixando essa visão, mas além de ser acomodado, ganha muito, entendeu? Não entende que quem ganha, vamos dizer, um salário bem grande é o prefeito, né? Uhum. Então, que ele pagasse, que ele acatasse a decisão superior, né? Que ele pagasse o instituto e que negociasse, mas que negociasse entendendo, tem aquilo que vocês perderam, não, no meu caso não, mas vocês, né? O tempo de plano de carreira. Mas tem um gatilho Do também, né? E tem o Gatilhos da gatilho, pandemia. o É, gatilho. Porque realmente o nosso salário, mas não é só questão de salário, né? É questão de respeito, né, ao funcionário público. Com Porque certeza. realmente somos nós que estamos na lenda. Hoje eu não estou porque estou aposentada, mas são vocês, né, quem está na ativa, que está na linha de frente e que recebe todas as críticas, né? Quando um serviço não funciona Com bem, certeza. então aí é o professor que é culpado, não é o recurso que é culpado, né? Não é a falta de incentivo. Então é isso, que ele seja um bom prefeito, se ele conseguir ser, né? Porque me parece que ele não está conseguindo fazer isso. Ivone, foi um prazer. Foi muito bom receber você, né? Estou muito feliz, viu? Eu Muito também. obrigado pela sua presença, tá? Obrigada. Foi muito Obrigada bom. para vocês. Bom Muito, foi conhecer muito. você, Lucas, porque a Ana eu já conheço. Tava em casa, já. Quando ela tinha o cabelo por aqui, ó. Olha só. Pretinho. Cabelo É, pretinho. agora, ó. Pretinho. Mas foi um prazer mesmo. É sempre bom, como eu falei antes da gente começar, fazer esse processo de reconstituir a memória, né? Então, só, por exemplo, esse processo aí da fundação do sindicato, a greve no governo Ângela, depois os governos aí PSDB, que teve depois no começo dos anos 2000, foram vários pontos de vista que a gente já viu até agora, Sim. assim, e isso sempre enriquece muito, porque é parte da nossa experiência para a gente seguir na luta hoje, né? É, isso aí. É isso aí, então. Bom, encerramos então hoje a terceira gravação do nosso podcast Vida de Servidor com a nossa amiga Ivone, né? E próximo, provavelmente, daqui mais uma semana, a gente vai estar com outro convidado, outra pessoa que se manifeste para
estar aqui presente com a gente, tá bom? Siga acompanhando nosso canal, programa Vida do Servidor, programa Sim Serve Notícias, que a gente faz aí toda quarta-feira também, semanalmente. Vamos ter uma novidade aí no sindicato esse mês, então siga acompanhando, compartilhe esse vídeo aí com os colegas para a gente conhecer mais a nossa vida de servidor.